Vamos aqui de assuntos internacionais. E a gente avança pela nossa América, inclusive, aqui as andanças de América Central, América do Norte. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Marco Rubio, ofereceu aos cubanos uma nova relação com os americanos, em meio a essa tensão cada vez maior entre os dois países. Em uma mensagem gravada em espanhol, Rubio, que é de família cubana, eu não sei se você sabe, mas Marco Rubio, secretário de Trump, é de família cubana. Ele propõe enviar 100 milhões de dólares em ajuda a Cuba, que sofre com falta de energia e produtos para a população. Hoje, também, os Estados Unidos devem apresentar acusações criminais contra o ex-presidente Raul Castro. Te apresentei todo o menu da história, mas quem vai explicar mesmo é a Luciana Tadeu, que está aqui ao vivo com a gente. Luciana, mensagem inclusive hablando em espanhol para representar ali a essência cubana, hein, do secretário de Trump. Bom dia. Exato, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham, um prazer sempre participar do live. Elisa, essa mensagem em espanhol falando diretamente com a população cubana, uma mensagem na qual o Rubio descarta que os apagões que estão castigando a população cubana seja um resultado do bloqueio promovido pelos Estados Unidos. Ele atribui toda a culpa da crise cubana à dirigência cubana, fala inclusive da Gaesa, uma empresa fundada nos anos 90 que é controlada pelas Forças Armadas. Ele afirma que essa empresa foi fundada por Raul Castro e que através dela a dirigência cubana fica com toda a riqueza da população em vez de repassar esse dinheiro para o orçamento de governo para amenizar essa situação cubana. Ele nega nesse vídeo que haja uma revolução em Cuba, diz que o governo cubano somente pede para a população fazer sacrifícios e reprime os que se queixam, e aí diz que os Estados Unidos estão oferecendo 100 milhões de dólares em ajuda, em remédios e em alimentos, mas que isso só vai ser enviado se for distribuído para a população por meio da igreja ou de organizações de caridade, que isso não pode ser controlado pelo governo cubano. Também diz que os Estados Unidos estão preparados para estabelecer novas relações entre os países, entre os povos, mas diz que o atual governo é quem se interpõe, é a única coisa que se interpõe a essa nova relação. Então faz essa mensagem em espanhol, uma publicação há pouco nas redes sociais, num dia em que há a expectativa de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresente acusações contra Raul Castro, lembrando Raul Castro que foi presidente de Cuba até 2021, ele começou a governar o país depois que o seu irmão Fidel Castro deixou o poder por questões de saúde. Raul Castro era o ministro das Forças Armadas nos anos 90, que é justamente quando começa o motivo dessas acusações que vão ser apresentadas à Justiça norte-americana, esse indiciamento que deve ser realizado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A acusação é sobre a morte de 4 pessoas em voos que foram abatidos por Cuba em 1996. Eram voos que o governo cubano acusou de violar o espaço aéreo cubano. Eram voos, inclusive aviões, do grupo chamado Irmãos ao Resgate, que era uma organização de exilados cubanos, aviadores, tanto cubanos como americanos, que eles sobrevoavam esse trajeto entre Cuba e o sul dos Estados Unidos, entre Cuba e a Flórida, porque havia muitas embarcações, pequenas embarcações de cubanos tentando deixar a ilha comunista e ir para os Estados Unidos, nesse momento em que havia muitas restrições para que cubanos saíssem do país. Então muitos cubanos deixaram o país, que estava em uma forte crise já pela queda da União Soviética. Nos anos 90 houve uma crise muito intensa em Cuba, com falta de alimentos e também apagões, e aí muitos cubanos tentavam deixar o país em direção aos Estados Unidos. Muita gente morria nessa tentativa de chegar aos Estados Unidos, e essa organização dizia ser uma organização humanitária para resgatar justamente esses cubanos nesse trajeto, ajudá-los a chegar aos Estados Unidos. Porém, o governo cubano na época falou em 25 graves violações
do seu espaço aéreo por aeronaves e acabou abatendo 2 desses aviões. Nesse abate morreram 4 pessoas e essa vai ser a acusação contra Raul Castro, que na época era o ministro das Forças Armadas, controlava as Forças Armadas e vai ser acusado por esses crimes pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Elisa. Luciana Tadeu ao vivo com a gente, nossa correspondente, analista conectada nos assuntos aqui da nossa América Latina e trazendo para a gente essas explicações, né, da América, inclusive quando a gente fala da nossa América do Norte. Fala sobre Cuba. Muito obrigada.